Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à minha segunda aula do módulo 7, fração do estroma vascular, um maestro no tecido adiposo branco. Bom, relembrando a minha última aula, onde eu falei mais precisamente da função de armazenamento e mobilização de gordura, que é exercida pelos adipócitos, essa célula aqui que eu estou indicando com o pointer. Contudo, o tecido adiposo também possui um outro componente, que é a fração do estroma vascular, que compreende células imunológicas, que será o tema abordado nessa aula, mas também células endoteliais, fibroblastos e pré-adipócitos. Eu trouxe aqui para vocês verem um corte histológico do TAVI, o tecido adiposo visceral, mais precisamente o tecido adiposo epididimal de camundongos magros, para vocês verem como é que se identifica no microscópio óptico a fração do estroma vascular. Eu tenho que destacar aqui rapidinho que é só para visualizar, não é nada de quantificação ou avaliação, não. Bom, primeiro, essa célula aqui que eu estou contornando, obviamente, são os adipócitos. Devo destacar, relembrar, na verdade, o que eu disse na minha última aula, que os adipócitos são as células de maior número no tecido adiposo branco, compreendendo entre 60% e 70%. Logo, a fração do estroma vascular compreende, então, entre 30% e 40%. E o que seria a fração do estroma vascular nesse corte histológico? Esse pontinho preto aqui é um exemplo, tem um outro aqui e um outro aqui. Essas seriam a fração do estroma vascular no tecido adiposo. Outra coisa importante que eu preciso destacar é sobre os anos 90. Na minha outra aula, eu falei dos anos 90, né, que foi a década que virou o jogo para o estudo da biologia do tecido adiposo. Um dos responsáveis foi o professor Jeffrey Friedman e a sua equipe com a descoberta da leptina. O outro pesquisador responsável por essa mudança, né, no que nós entendíamos de tecido adiposo e sua biologia, tem mais a ver também com a fração do estroma vascular, que é o professor Gökhan Rostamlygil. Ele e sua equipe descobriram a participação do fator de necrose tumoral alfa, ou TNF-alfa, na resistência à insulina, na obesidade. Mas só trazendo um pouco para vocês do cenário antes da publicação do trabalho do professor Jeffrey Friedman, eu preciso destacar que desde os anos 80, já era entendido que citocinas apresentavam estímulo lipolítico. Aqui eu trouxe um trabalho, né, ilustrando, mostrando que o TNF-alfa suprime a atividade da lipase lipoproteína, ou LPL, relembrando que é uma lipase que tem uma atividade mais envolvida em síntese de gordura, lipogênese. Além disso, esse TNF estimula a lipólise. Isso foi observado em cultura primária de adipócitos. Outra coisa importante que eu preciso destacar sobre citocinas e o tecido adiposo é que elas estavam muito envolvidas, a literatura vinha mostrando muito que elas estavam envolvidas muito com estados catabólicos, como, por exemplo, a caquexia, situações mais agudas. Contudo, em 1993, foi publicado um Science pelo professor Gökhan Rostamlygil e sua equipe, mostrando também que esse TNF estava envolvido em uma doença crônica, a obesidade. E como que ele demonstrou isso? Obviamente, ele realizou uma série de experimentos, mas aqui eu trago um que ilustra bem a ideia do que o professor Rostamlygil demonstrou. Bom, ele utilizou camundongos magros e camundongos obesos. Aqui eu faço um parêntese sobre esses camundongos obesos, porque eles são camundongos nocaute para o DBDB. O gene DB é o gene que codifica o receptor da leptina lá no hipotálamo. Logo, sem esse receptor, não tem a sinalização da leptina, não ocorrendo uma sinalização de saciedade. Então, esses animais começam a comer e engordar espontaneamente, adquirindo um fenótipo de obesidade e resistência à insulina. Bom, agora, fechando esse parêntese e voltando para o experimento do professor Rostamlygil, o que ele fez? Bom, ele coletou o tecido epididimal desses camundongos magros e obesos e isolou os adipócitos e a fração do estroma vascular. E nesses dois componentes, ele avaliou a expressão do TNF-alfa, sendo que os números 1 e 2 correspondem aos adipócitos e os números 3 e 4 à fração do estroma vascular.
Como vocês podem observar aqui, os animais obesos, tanto os adipócitos dos animais obesos, como a fração do estroma vascular desses animais obesos tinha um aumento da expressão do TNF-alfa, o que não foi observado nos camundongos magros. Com isso, o professor Rostamili Gil e sua equipe deram início a uma série de outros trabalhos, o que culminou na publicação de 3 anos depois, de um Science também, demonstrando o mecanismo de ação desse TNF-alfa, que tinha maior expressão nos adipócitos e estroma vascular desses camundongos obesos. Bom, e o que o professor Rostamili Gil demonstrou? Ele demonstrou que esse TNF-alfa fosforilava o resíduo de serina em vez do resíduo de tirosina do receptor da insulina. Com isso, a insulina não conseguia se sinalizar no seu receptor, impedindo a translocação do GLUT4 para a membrana do adipócito, causando, então, um estado de resistência à insulina. E aí, a partir desse trabalho, foi-se publicado uma série de outros trabalhos mostrando a participação de outras citocinas nesse contexto e foi-se, então, cunhado também o termo de inflamação crônica de baixa intensidade. Bom, e o que hoje nós entendemos sobre a inflamação crônica de baixa intensidade e a sua fisiopatologia na obesidade? Bom, desde da segunda metade do século XX, a população, principalmente do Ocidente, passou por uma série de mudanças de estilo de vida, com o aumento do consumo de alimentos de alta densidade energética, ricos em carboidratos refinados e gordura saturada. Associado a esse consumo, esse aumento do consumo desses alimentos, houve também uma redução no consumo dos alimentos, ricos em carboidratos complexos ou as fibras, como verduras, legumes e frutas, além também de uma redução do índice de atividade física da população. Todo esse contexto de estilo de vida leva à expansão do tecido adiposo, em especial do tecido adiposo visceral ou TAV. E essa expansão do tecido adiposo, esse aumento de adiposidade anormal, é denominado, segundo a OMS, como obesidade e segundo o Vigitel, que é um inquérito telefônico de coleta de dados epidemiológicos da população brasileira, em 2019, demonstrou que 20,3% da população brasileira é obesa e que 55,4% é sobrepeso, ou seja, pessoas sobrepeso já têm um aumento considerável de adiposidade, em especial, a visceral. E o que acontece quando esse tecido adiposo expande? Bom, primeiro, como eu disse já sobre o trabalho do professor Rostamili Gil, tem um aumento de TNF-alfa. Além disso, tem um aumento de outras citocinas, como IL-beta, IL-6 e de algumas proteínas também que nós chamamos de quimiocinas. São proteínas que são produzidas para aumentar o recrutamento de células imunológicas. Dentre elas, eu destaco o fator quimioatraente, a proteína, quimioatraente de monócitos 1, ou MCP1. Além disso, com o aumento dessas citocinas e quimiocinas, o tecido adiposo também começa a aumentar a secreção de leptina e também de resistina, uma adipocina que está mais relacionada à resistência à insulina. E reduz a secreção de adiponectina, que tem uma característica, como vocês vão ver um pouquinho mais à frente na minha aula, mais protetora. Todo esse contexto desse aumento de adipocinas, citocinas e quimiocinas aumenta o recrutamento de células imunológicas para o tecido adiposo. Células como neutrófilos, monócitos e linfócitos. Linfócitos T no tecido adiposo são ativados em linfócitos TCD8 ou em linfócitos TH1 ou linfócitos T auxiliares. Esses linfócitos começam a produzir a citocina interferon gama. Essa citocina interferon gama tem como característica ativar classificamente macrófagos. Ou seja, esses macrófagos são ativados para um perfil mais pró-inflamatório ou do tipo M1. Esses macrófagos, então, começam a secretar mais TNF-alfa, IL-6 e IL-1 beta.
Isso, como eu já disse anteriormente, de fato, estimula a lipólise, pois essas citocinas ativam a maquinase que leva à fosforilação da perilipina, estimulando a lipólise, com a liberação de AGL, ou ácidos graxos livres, e glicerol. Esses AGLs, eles tendem a se acumular no fígado e nos músculos também. Mas aqui no tecido adiposo tem uma peculiaridade muito interessante. Por quê? Bom, existe um receptor de imunidade inata que é conhecido como receptor do tipo TOL4 ou TLR4. Basicamente, esse receptor, ele é conhecido por ser ativado por LPS, que é um componente de membrana de bactérias gram-negativas. Todavia, os ácidos graxos livres, ou os AGL, também ativam esse receptor, estimulando os macrófagos a secretarem mais TNF-alfa, IL-6 e IL-1-beta. Além disso, esses AGL também estimulam, também sinalizam, né, esse TLR4 do adipócito, o que estimula, como vocês estão observando, em um ciclo vicioso, a secreção de mais TNF-alfa, IL-6 e IL-1-beta pelo adipócito. E aqui eu quero mostrar para vocês, só para destacar que vocês estão vendo que tem um aumento de citocinas, né, um ciclo vicioso, mas eu tenho que lembrar que é uma inflamação crônica de baixa intensidade, ou seja, se nós compararmos a quantidade de citocina produzida, por exemplo, por um paciente com dengue ou paciente com Covid, é muito maior do que a quantidade de citocinas produzida no tecido adiposo de uma pessoa obesa. Aqui eu trago o corte histológico do tecido adiposo visceral, de um camundongo magro ou camundongo controle, e aqui é de um camundongo obeso. Como vocês podem observar, esse aqui, fração do estroma vascular ou célula imunológica. Aqui. Vocês podem ver que não tem um aumento muito grande dessas células, mas sim, ocorre o aumento dessas células, por isso que vem essa coisa de baixa intensidade, porque mesmo sendo pouco, já ocorre prejuízos para a saúde. E um desses principais prejuízos é o quê? Como eu já tinha falado anteriormente sobre o trabalho do professor Rotas Miligio, que o TNF-alfa é fosforila o resíduo de serina, a citocina IL-6 e IL-beta e os ácidos graxos livres também fosforilam o resíduo de serina em vez do resíduo de tirosina do receptor de insulina. Isso impede a translocação do transportador de glicose, GLUT4, para a membrana do adipócito, o que impede a captação de glicose por essas células, estimulando o pâncreas a secretar mais insulina, caracterizando um quadro de hiperglicemia e hiperinsulinemia, e que é denominado resistência à insulina. Bom, então, essa inflamação crônica de baixa intensidade, associada à resistência à insulina, além de todo esse contexto no tecido adiposo, também leva à deposição de gordura, né, acúmulo ecotópico de gordura no fígado, que é conhecido também como NEFALD, ou doença gordurosa do fígado não alcoólica, e também o desenvolvimento de diabetes mellitus do tipo 2. Até 2006, 2007, era o que se entendia mais ou menos sobre essa questão da fisiopatologia da obesidade no tecido adiposo. Contudo, em 2007, o professor Carey Lumeg publicou um trabalho mostrando que, além desse contexto inflamatório no tecido adiposo, como eu lá falei dos macrófagos M1, ele demonstrou que o fato da pessoa desenvolver a obesidade, ela muda o fenótipo, o tipo de macrófago, ou a polarização do macrófago nesse tecido adiposo, sendo que pessoas magras tinham um tipo diferente de macrófago nesse tecido. E a partir desse trabalho, então, foi-se iniciado uma série de investigações, agora buscando entender a participação de células imunológicas de perfil anti-inflamatório presente no tecido adiposo em situações de homeostase, no tecido de pessoas eutróficas, saudáveis. E o que nós sabemos hoje em dia sobre essas células residentes no tecido adiposo branco em homeostase? Bom, as citocinas IL-33 e IL-25, nós ainda não sabemos de fato qual que é o componente celular do tecido adiposo que produz essas citocinas. Apenas sabemos que é a fração do estroma vascular. Bom, essas duas citocinas estimulam as células linfóide inatas do tipo 2 no tecido adiposo.
Essas células começam então a produzir IL-5 e IL-13, que aumentam o recrutamento e a ativação de eosinófilos. Os eosinófilos, então, quando ativados, começam a produzir IL-4. A IL-4 tem como característica ativar nos macrófagos o que nós chamamos de um perfil anti-inflamatório ou uma ativação alternativa, ou então macrófagos do tipo M2. Esses macrófagos, então, começam a produzir TGF-beta e IL-10. E essas duas citocinas estimulam o tecido adiposo a secretar a adiponectina. Essa adiponectina, então, vai também ativar os macrófagos para um perfil mais anti-inflamatório, perfil do tipo M2. Além disso, as citocinas IL-33 e IL-25 também levam à ativação de linfócitos T reguladores. E esses linfócitos T reguladores também produzem TGF-beta e IL-10, que por consequência estimula o adipócito a produzir mais adiponectina, ativando alternativamente os macrófagos para um perfil do tipo M2. Ou seja, se vocês observarem aqui, nós observamos um ciclo vicioso, mas agora um ciclo vicioso do bem, um ambiente mais anti-inflamatório no tecido adiposo, sensível à ação da insulina. Bom, e como resumo das minhas duas aulas, né, eu trago de volta, né, aquele esqueminha que eu apresentei no final da última aula, sendo que o tecido adiposo branco tem a função de armazenar energia na forma de triglicérides e, quando necessário, ele fornece energia clivando esses triglicérides em ácidos graxos livres e glicerol. Essa função é governada por hormônios, lipases, adipocinas, mas também por essas células imunológicas de caráter mais anti-inflamatório. Contudo, o balanço energético positivo que a obesidade fornece leva à expansão do tecido adiposo branco, o que leva a um quadro de inflamação crônica de baixa intensidade e resistência à insulina. Então, aqui eu me despeço e espero encontrar com vocês no nosso momento presencial. Deixo aqui o Instagram do grupo de pesquisa do qual participo, do qual investiga mais essa interface de participação de células imunológicas no tecido adiposo. Deixo meu e-mail também, para se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar, que terei o prazer de responder. Seguem as minhas